Então, o que significa ansiedade excessiva? São os transtornos de ansiedade. Porque ansiedade, gente, todo mundo tem e tem que ter. Porque se a gente não tiver ansiedade, a gente não se move na vida, né? É necessário ter ansiedade. Agora, a gente não pode ter excesso, porque ela nos paralisa ou nos adoece. Quando ela nos adoece, a gente tem os transtornos de ansiedade, que são os mais comuns: transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, que as pessoas já ouviram falar muito, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa passa ou por uma situação de sequestro, ou por uma calamidade, ou por uma tragédia. A gente tem o TOC, que também é um transtorno de ansiedade. Então, tem um espectro da ansiedade adoecida. Quando alguém chega assim, você é ansioso, não está dizendo nada. Todo mundo tem que ter ansiedade. Só quem não tem ansiedade é psicopata. Que já vamos falar sobre psicopatas, tá? Então, assim, uma pessoa que não sente medo, uma pessoa que não tem ansiedade, eu fico até preocupada. Porque a coisa mais humana é a ansiedade, que é um sistema de defesa da gente. Agora, a ansiedade, não existe depressão sem uma ansiedade prévia. Repete, por favor. Não existe depressão sem uma ansiedade prolongada e prévia. Então, a própria transtorno de ansiedade, o próprio adoecimento da ansiedade, leva em média 1 ano e meio, 2, para uma pessoa, por exemplo, abrir um transtorno do pânico, tá? A gente sempre tem que fazer a linha do tempo, que é, por exemplo, eu não quero saber quando a pessoa chega adoecida, eu quero saber como é que foram os últimos 2, 3 anos daquela pessoa. 2, 3 anos. Exato, no mínimo. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu levei 5 anos para adoecer. Ok, tem gente que estica a marcha, tem gente que suporta mais, mas a média do ser humano, para adoecer de excesso de estresse, que antecede o adoecimento, é 1 ano e meio, 2. Passar disso, você sempre vai adoecer. Que pode ser por excesso de ansiedade, como pode ser as doenças autoimunes. Lúpus, colite ulcerativa, síndrome de Crohn, a mesma tiroidite de Hashimoto, que muitas mulheres têm, nada mais é, gente, do que um estresse prolongado, uma ansiedade prolongada, que fez um nó no teu sistema imunológico. O que é a tiroidite de Hashimoto? Os teus anticorpos passaram a atacar a sua tireoide. E quando você vai ver a história dessas mulheres, tem ali 2, 3 anos anteriores, da gente dando muito mais do que precisa e o que deve. Então, são sempre aquelas pessoas mais arrimo de família, que querem resolver tudo, que querem ajudar todo mundo, que querem ser a melhor funcionária. Tudo tem um preço. Então, eu costumo dizer que, se a gente não controla a ansiedade, o excesso da ansiedade, a própria ansiedade pode parar a gente. Geralmente, para pelo pânico. Porque quem tem pânico paralisa. Mas se não parar, vamos supor que a pessoa fala, não, mas eu vou continuar, porque os ansiosos são muito produtivos. São extremamente produtivos. Então, o que ele faz? Ele vai. Se ele não para no pânico, ele para na depressão.